Olá, pessoal, boa tarde. Então, primeiro, não sou engenheiro de processo, não sou da academia, mas a minha ideia é apresentar para vocês um case sobre equipamentos, sobre inovação. A ideia é falar um pouco sobre o espessador. Nós temos uma tecnologia extremamente versátil para a aplicação no uso de espessador, então a ideia é a gente discorrer um pouco sobre isso. Como o tempo é curto, eu vou falar primeiramente do case, resultados obtidos, depois um pouco sobre a teoria que embasa isso. Vamos entrar direto aí no estudo de caso, vamos falar um pouquinho sobre os espessadores, materiais e métodos de fundamentos teóricos. Bom, não cabe aqui, falar muito sobre isso, eu tenho certeza que vocês conhecem bem a função dos espessadores e a importância que eles têm no processo mineral. Então, lá na britagem e na moagem, a gente tem, são etapas essenciais aí para a liberação do mineral. A concentração é o núcleo do processo, praticamente determina o teor do produto. E o espessamento, embora ele não altere o teor metalúrgico, ele condiciona a viabilidade da planta, como a gente acabou de ver aqui, principalmente na parte de recursos hídricos, energéticos e ambientais. E, do ponto de vista de fornecedor, o que eu vejo é que o espessador é o patinho feio. É um equipamento caro, que tem um processo de instalação difícil, mas quando a gente olha do ponto de vista de automação, cuidados, e operação, cuidados operacionais, e principalmente automação para extrair o melhor resultado desse equipamento, ele é muito pobre. Eu visito inúmeras plantas no país, em quase todas elas eu vejo, os espessadores sofrendo muito e com baixíssimo grau de automação. E é um equipamento que eventualmente pode ser até um gargalo no processo. Eu costumo dizer que o espessador não é o coração da metalurgia, mas os pulmões, Ele garante eficiência hídrica, o menor custo de disposição de rejeitos, como a gente viu aí, principalmente agora nos processos de filtração, e conformidade ambiental, que a gente sabe que é tão vital quanto o teor do minério que está sendo extraído, seja minério de ferro ou outro qualquer. Então, esse estudo de caso, ele vai mostrar para vocês um analisador que tem a capacidade de olhar dentro do tanque espessador. Então, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo dentro do tanque espessador, como estão as fases, como estão se comportando as fases de sedimentação dentro do espessador. Então, embora a gente veja, que principalmente na academia a teoria sobre isso é extremamente estudada, na prática a gente vê que o pessoal releva os conceitos que são os mais importantes aí para controle do equipamento. Então, o que é o Smart Divers? É um sensor, na verdade é um analisador baseado num princípio de um sensor com atenuação acústica. É uma sonda. Essa sonda ela é bastante robusta, ela vai ser imersa periodicamente dentro do tanque espessador e de forma automática. O princípio dela é a emissão de pulsos acústicos, em frequência de ultrassom, e ela vai registrar a intensidade da atenuação que esse sinal tem conforme a concentração de sólidos na fase que ele está enxergando no momento do mergulho, por isso que ele chama Smart Dive. Então, maior concentração de sólidos, maior atenuação do sinal, e ele permite mapear com precisão as zonas de clarificada, interface, transição e leito. Na verdade, é como se você tirasse uma fotografia do que está acontecendo lá dentro e fizesse o perfilamento do tanque. Automação integrada, eu posso integrar esse equipamento com qualquer tipo de sistema especialista e do sistema escada, e as curvas de resposta são muito rápidas, ele é com resposta em tempo real. Você poderia passar para mim esse botãozinho? É um vídeo, eu acho que aí ilustra um pouco melhor. O Smart Diver é um equipamento robusto e automático que mede em tempo real a interface e zonas de sedimentação internas de um tanque espessador. O Smart Diver transforma o espessador em um equipamento previsível, estável e de alta performance, condição essencial para qualquer rota de empilhamento a seco. Medindo com precisão as camadas de compactação do espessador, ele permite traçar o perfil vertical do tanque, otimizar o consumo de floculantes, garantir alta densidade no underflow e claridade no overflow.
totalmente automatizado e guiado pelo sensoriamento do Rake, o Smart Diver mergulha com segurança para mapear o perfil do tanque em tempo real, revelando camadas com precisão inédita e fornecendo dados essenciais para otimizar todo o processo. Após cada mergulho, a sonda passa por um processo de limpeza que garante boas condições operacionais da solução. O Smart Diver integra perfeitamente os protocolos de comunicação mais usados na mineração, assegurando transmissão rápida e confiável dos dados para a sala de controle, onde as estratégias de automação atuam com máxima precisão. Com o Smart Diver, a Yellow Solutions entrega ao Brasil a solução definitiva para a otimização do seu espessador. Então, como vocês puderam ver, essa sonda permite, né, que eu enxergue dentro do tanque espessador todas as fases, né, em que elas se encontram. É importante a gente dizer que na prática, né, a gente percebe que essas fases elas mudam muito rapidamente e constantemente. Então, quando eu digo que ele é o patinho feio, é porque eu vejo o pessoal tentar controlar o espessador usando um turbidímetro. Isso jamais vai acontecer. O turbidímetro ele enxerga apenas aquilo que está passando na frente da telinha dele ali, e é um campo fixo. Então é praticamente impossível você determinar o que está acontecendo ali, prever eventos, entender realmente como é que está a operação do seu equipamento através de um único ponto. Também é impossível você determinar a pressão, a altura da cama pela pressão, porque um medidor de pressão ele vai medir a pressão da coluna. A pressão da coluna ela está determinada pelo que eu tenho de adensado. O adensado ele depende muito do material, dos interstícios, da quantidade de água que eu tenho ali, né? Da qualidade especificamente da minha sedimentação, da quantidade de sólidos que eu ainda tenho ou não tenho na interface. Então essa grandeza pode variar enormemente. Então é muito ineficiente esse tipo de controle. Esse tipo de equipamento ele que proporciona você enxergar o que tem lá dentro e aí sim tomar atitudes, né, de automação para controle. Esse case ele fala de um espessador de rejeitos, uma planta de sulfeto de cobre na Ásia, que já tinha tido 2 incidentes de atolamento, que resultaram em perdas de produção equivalente a 55 horas. Bom, aqui você sabe melhor que eu que 1 hora de um espessador parado gira em torno aí de $100.000, né? Então isso já paga qualquer coisa. Mas enfim, né, os cuidados em automação com esse tipo de equipamento são realmente muito baixos. Instrumentação e sistemas de controle e monitoramento inadequados, ou seja, eu não tenho instrumentação eficiente para me mostrar o que está acontecendo. Se eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho como agir. A implementação do Smart Diver mostrou para eles como é que estão se comportando então as zonas de sedimentação. A sonda ela é sincronizada com o Rake, então você consegue, né, não só um mergulho eficiente da sonda, mas também como a determinação exata do nível da cama. Ou seja, a sonda ela encosta na cama e aí depois ela retorna. Então eu consigo determinar esse nível com assertividade. O resultado foi a maior concentração de sólidos de forma segura, sem eu ter medo de acabar incorrendo em um overflow ou em bugging. Então os resultados foram muito satisfatórios. Em termos de massa do espessador, um aumento de 50% para 67%, né? A pressão de torque pode ser aumentada de forma segura de 30% para 35%. A densidade do underflow atingiu uma média de 62% de sólidos controlada, contínua e constante, né? Então isso é bastante importante. Antecipação de ações frente a flutuações no perfil de sólidos, flutuações, né, que podem ocorrer tanto na questão do floculante ser mais eficiente ou menos eficiente naquele momento. Então uma série de questões que eu consigo prever com as informações que eu obtenho do analisador. E obviamente a partir daí a gente consegue um melhor desempenho hidráulico e operacional do equipamento, aí no caso o espessador. Aqui a gente pode ver algumas curvas, né, onde mostra aí a remissão do floculante. É muito comum
Me perdoem se eu estiver falando alguma coisa não tão verdadeira ou generalizando, mas é muito comum você ir numa planta e perguntar como é que você controla a dosagem de floculante. E a resposta é sempre a mesma. Olha, eu tenho um determinado percentual, né? E eu seto esse percentual para um determinado valor de massa e mando bal. Então essa dosagem ela fica contínua no mesmo valor, independente da massa ou daquilo que está ocorrendo dentro do espessador. Então é por isso que o consumo de floculante é muito alto. Quando você consegue entender o que está acontecendo ali dentro, você consegue economizar floculante. Aumento de massa no espessador de 50% para 67%, o que nos deu aí uma média de 62%. Os resultados aqui falam por si só, né, que a automação em si, bem feita, né, ela traz ganhos e resultados importantes aí da planta. Como eu citei do floculante, você tem variações, né, da resposta do floculação. Então, se você não sabe exatamente o que está acontecendo com a interface, fica muito difícil de você determinar o quanto de floculante você deve usar ou não. Mas é possível você automatizar a dosagem do floculante em função da posição da interface. Conhecendo os parâmetros, você consegue fazer isso. Quais os fundamentos teóricos aí que eu tenho certeza que vocês conhecem melhor que eu, mas que é completamente esquecido aí no campo, né? Ponto de gel e bed level, né? Então, as zonas de sedimentação conhecidas, né? Clarificação, a zona de interface, adensamento e a zona de compressão. Mas o que é o ponto de gel? O ponto de gel é aquele momento onde eu tenho ou não tenho concentração de sólidos eficiente, né? Para garantir que eu vou formar aquela rede, né? Que é chamada ponto de gel, e essa rede, né? É que vai determinar a qualidade do meu adensamento. Então, se eu tenho pouco concentração de sólidos, eu não vou conseguir formar essa rede. Se eu não consigo formar essa rede, eu não consigo formar o adensamento de forma adequada. Então aqui a gente tem alguns gráficos, né, que mostram. O primeiro gráfico da direita, ele mostra que a concentração não conseguiu, né, ela aumenta com a profundidade, mas ela não cruza a linha vermelha, que é a linha do ponto de gel. Então isso significa que não ocorreu a formação de rede. Então nesse caso eu não vou conseguir adensar propriamente o meu material. Eu vou trabalhar com uma densidade menor do que eu gostaria. E, com certeza, o tempo de residência pode até diminuir, mas porque eu estou mandando menos sólidos na concentração desejada. Então, isso é um parâmetro extremamente importante. Quando eu consigo controlar efetivamente a concentração dentro do tanque espessador, eu consigo fazer com que ela cruze a linha vermelha, que é o ponto de gel, e aí sim eu consigo formar uma rede estruturada. Essa rede estruturada é fundamental para que eu consiga fazer o adensamento de forma adequada. E por que a concentração aumenta, mas não cruza aquela linha crítica? Por quê? As principais causas são ineficiência na dosagem de floculante. Ou eu doso pouco, ou eu doso muito. Se eu doso muito, ocorre saturação. Da mesma forma, eu estou gastando e não estou chegando a resultado nenhum. Sobrecarga da alimentação, alimentação com polpa muito diluída, né? Reduzindo o tempo de residência. O tempo de residência é menor, pode ser um parâmetro desejado, mas ele vai impactar diretamente na qualidade do meu adensado. Hidrodinâmica adequada, o rake e o torque não estão promovendo a compactação. Por quê? Porque eu tenho medo de bugging. Então eu tenho medo de que meu rate vai atolar, e aí a gente trabalha ele muito aquém do limite, e aí eu também não consigo uma boa performance do equipamento. Então são todas informações que são possíveis de obter com automação. Essas zonas não são estáticas, então não adianta usar equipamento de medição estática para tentar obter algum resultado no controle do espessador, porque elas mudam o tempo inteiro, né? Aqui a gente consegue ver uma curva característica do mergulho dessa sonda. A gente vê que essa fase inicial, né, quando ela chega na zona de clarificado, né, esse pequeno joelhinho que a gente vê aí, o início desse joelho, é a alteração do percentual de sólidos, né,
dado pela interface. Então aí eu formei a interface e a interface vai até começar a formação da lama, onde a concentração aumenta rapidamente e a curva sobe. Isso é muito, muito dinâmico, né? Então você precisa realmente saber como essas coisas estão acontecendo lá dentro para determinar a qualidade do controle que você quer para o espessador. O nível do leito é importante, não preciso nem dizer. Por quê? Porque para evitar perda de claridade no overflow e risco de transbordo, né? Estabilidade, se o leito está baixo, eu tenho pouca compactação. Se o leito está alto demais, eu tenho risco de bubbling. Qualidade do underflow, a altura do leito está diretamente ligada à densidade, né, do underflow. Então, é importante eu saber monitorar onde está realmente o meu leito e trabalhar de forma a mantê-lo o mais estável possível, uma vez determinada a altura de interesse de controle. Qual que é a contribuição do equipamento? Monitoramento contínuo. Em tempo real, eu consigo saber o que está acontecendo lá dentro. Detecção precoce de variação no perfil de sólidos. Então eu consigo ver a tendência das curvas e saber como é que ele está se comportando e evitar um risco maior, né? Otimização operacional, aumentar a densidade no subfluxo, aumentar a densidade no underflow, ganhar melhor claridade no overflow. É uma série de questões aí que eu só consigo através disso. E para finalizar aqui, rapidamente, né? Caracterização em tempo real das zonas de sedimentação. Isso é bastante importante. Medição contínua, tempo real, e garantir que o leito está interconectado, ou seja, que tem informação. Então, eu vou estar à disposição para qualquer dúvida, tá? Agradecimentos aí, tem meu contato, meu e-mail. Por favor, fiquem à vontade para perguntas. Eu gostaria de saber quais minérios vocês já aplicaram nessa solução. Indústria de alumina, porque você vê, ele vai até 150 graus, então ele é extensamente aplicado na parte dos clarificadores, né, onde é um processo bem mais rígido do que o espessador de concentrado convencional da mineração. Hoje eles têm aplicado em minério de cobre, ouro. Nós acabamos de fornecer um para a Vale, que está iniciando os testes, né, então minério de ferro. E fora do Brasil, na Austrália, eles têm aplicações no minério de ferro também. Deve ter fosfato, já tem, assim, milhares de equipamentos desses instalados ao longo do mundo, aí várias aplicações. O principal mercado deles ainda é o de alumina. A gente tem um instalado na Algo Norte que já está operando lá. Muito interessante isso, um comentário rápido, porque, por exemplo, lá eles estavam trocando as sondas a cada 3 meses. E eram 3 sondas para tentar ver cada ponto da sedimentação no clarificado. Essa sonda é única, ela pega todos os pontos e já está lá há mais de 6 meses operando sem problema. Ótimo. E só mais uma outra pergunta. Ele deu alguma limitação quanto ao solo da alimentação? Se tiver muito denso ou menos denso? Não. Na verdade, essa tecnologia por ultrassom é de uma empresa que fabrica densímetros, especificamente densímetros por ultrassom não radioativos para polpa de minério. Então, a rangeabilidade dele é de 0 a 3.000, tá? Então não tem problema nenhum.